Muito bem. A ideia sobre a. Muito bem. A ideia era ter feito uma live aqui para falar sobre a questão de carreiras, mas felizmente alguns problemas técnicos não permitiram que isso acontecesse. Mas não é por isso que eu não vou transmitir a mensagem e te ajudar, né? Você que está aí do outro lado, que está estagnado, que quer ir para um para obter novos resultados com a sua carreira técnica. Bom, o que eu tenho para trazer é que, principalmente, a área de tecnologia de 2016 em diante é um mercado que tende a crescer cada vez mais. Nós estamos vendo aí as empresas precisando, né, de, de cada vez mais de profissionais aí que estejam empenhados e consigam ajudá-las também a ter maior eficiência na parte produtiva, na sua parte operacional. E, obviamente, a gente vê uma escassez aí de oferta no mercado com relação a olhar para os profissionais para que eles trilhem as suas carreiras de forma que possam realmente conseguir enxergar quais são os passos a serem dados. E por que que eu falo isso? Eu falo isso porque eu já passei por isso, né? Então, ah, ao longo dos anos, por falta de capacitação, por falta de olhar para a carreira de uma forma mais disciplinada, organizada, a gente acaba tomando decisões e cometendo erros e falhas que sim, são possíveis de serem ajustadas. Então, o objetivo principal é mostrar para você que sim, é possível, assim como vários nomes aí do mercado, principalmente na área de treinamento de gestão, formando líderes, formando pessoas aí capacitadas para poderem coordenar e liderarem empresas e times com a busca de excelência, com altos resultados, alto rendimento. Isso é muito possível. Porém, o que que eu observo? Eu observo que nós da área técnica, engenheiros, né, até os próprios técnicos aí, a forma da gente comunicar e trazer essa análise para a carreira do profissional técnico, ela tem suas nuances e suas peculiaridades, né? Eu venho falando muito sobre isso, que no mercado a gente tem muita coisa de curso, e talvez seja isso que o mercado esteja procurando, né? Muitos profissionais já atuam e querem apenas, de maneira simples, já passarem, né, absorverem novos treinamentos e, e com isso ter novas competências para atuar no mercado, né? Eu acredito que se o seu objetivo é apenas esse, é válido, ótimo, esse é o caminho. Agora, pouco se fala e pouco se mostra, né, pouco se ensina como realmente gerir uma carreira, nós, né, profissionais técnicos, né, nós engenheiros aí. E é sobre isso que a ideia é abordar, principalmente porque muitas vezes a gente fica refém do mercado e, e muitos profissionais atendem regionalmente, né? Então, e aí acaba caindo naquela situação do tipo, como eu vou precificar o meu trabalho, como eu vou entregar o meu trabalho. Mas o mercado não paga aquilo que eu imaginava. O que que eu posso estar fazendo de errado? As decisões muitas vezes isso nos leva a tomar decisões, não é verdade, de forma um pouco irracional, né? Mas emocional. Então, o objetivo é que a gente passe a ter uma análise mais eficiente, né, já da forma que a gente quer trabalhar e tente não cair nessas armadilhas. E é por isso que eu digo que eu posso falar disso com propriedade, porque eu já passei por isso e já caí em várias dessas armadilhas. E tudo parte de uma autorresponsabilidade. O profissional técnico, por ele ter uma técnica muito apurada, por ele conseguir fazer entregas, né, muito detalhadas, muito, vamos falar assim, uma questão de raciocínio,
né, a parte cognitiva muito importante nisso, ele acaba emocionalmente não trabalhando essas competências. E isso, né, acaba levando a tomadas de decisões um pouco mais emotivas, ou até mesmo sem analisar alguns detalhes de médio a longo prazo, né, olhando só o imediatismo do que quer entregar, e acaba gerando depois uma série de problemas futuros, né? Então, é natural que isso aconteça, e andando aí pelo país todo, como eu trabalho, eu sempre conversei com profissionais, né? Reportando as minhas dores, reportando também, buscando capacitação e conhecimento, e observei que isso é uma situação que acomete muita gente, principalmente que resolve empreender no mercado de prestação de serviço, entrega técnica, né? Ligado tanto à parte de engenharia quanto à parte de manutenção técnica mesmo, seja industrial, seja predial e tudo mais. Então, visto isso, é onde eu resolvi trazer um pouco dessa visão de mercado, né? E principalmente mostrar que, se você está passando por isso, pode ter certeza que hoje é algo que você lá atrás deixou escapar, né, das suas mãos, alguma situação aí e que te deixou dessa forma, tá? Então, começando aqui, o que eu posso dizer a respeito do que eu elenquei para trazer para vocês? Primeiro, não contrate pessoas para ganhar dinheiro para você. Não vá por essa, né, não monte um time para que esse time gere receita para você começar no mercado, ou para você expandir o teu mercado, ou para você se consolidar no mercado. Não. Isso foi um erro que eu cometi, de olhar e falar assim, se eu contratar tais pessoas, no meio técnico vai dar certo, né? E aí você fica assim, com uma estrutura onde você não tem o capital para manter esse time, e você acredita que tendo o time vai trazer o capital, né? E isso pode virar uma bola de neve. Então, é um erro que eu cometi. Muita gente vai falar assim, não, mas é uma besteira o que você fez e tal. Todo mundo fala que você precisa ter capital de giro para poder manter a estrutura, manter tudo. Tudo isso é verdade. Mas a gente mesmo aprendendo, a hora que você vê oportunidades, lê o mercado e fala, não, ok, eu estou olhando aqui, se eu contratar 2 ou 3 técnicos, eu vou colocar para girar o campo, vou conseguir vender mais e eles vão se manter. Porém, existe uma curva, né? Existe uma curva de até que isso se consolide, né? Por mais que seja algo que se é ensinado em todo e qualquer mercado, né? Para qualquer um que vai empreender, eu garanto, eu garanto que poucos olham para o espelho e falam assim, realmente eu deixei isso de lado e pulei, porque eu acreditava que era possível, vendo oportunidades de mercado, trazer pessoas para abrir o mercado, para fazer receita, para depois manter a estrutura. Não faça isso. Eu tenho certeza que você me ouvindo falar, você vai se identificar com isso. Você que empreende, em algum momento já fez isso. Quer ver só? Vamos levar isso para a vida pessoal. Tem gente que fala assim: você precisa fazer uma dívida que aí você corre atrás e ganha mais. Será? Não é à toa que a maioria da população brasileira está endividada, assim como eu já fiquei endividado, por ter esse pensamento, né? Então, primeira coisa, não contrate pessoas, não contrate profissionais para abrir e montar, né, um nicho de atuação que você, sem você ainda ter estrutura para manter isso de pé, para manter essa estrutura de pé. Essa é a primeira coisa. Segundo, não monte uma estrutura ou uma equipe onde você não vai estar no operacional daquilo que você sabe fazer. É outra regra básica, mas que a gente se sabota, como eu me sabotei, de imaginar que eu fico mais no administrativo e deixo a parte técnica exclusivamente para quem eu trouxer. Veja, se
o teu maior ativo for a entrega técnica, você não deve sair disso. Você tem que colocar profissionais em outras áreas, que aí você não precisa estar no operacional, né? Como fazer pedido de compra, cuidar do marketing, é, parte de financeira, por exemplo, né? E você começa a delegar essas questões para outras pessoas se a tua principal entrega, se o teu principal ativo for a parte de entrega técnica. Então, não contrata pessoas para que você saia 100% da, da técnica. Veja, se você está querendo sair da técnica, entenda o que está te desmotivando, se é que você já não está desmotivado, que você está querendo sair. Primeiro encare isso, fala, não. Eu preciso entender porque eu perdi o amor e a paixão aqui, né? Por que não me motiva mais levantar e fazer o que eu sempre fiz? Antes de sair contratando, entenda isso, para que isso vai te dar munição, né? Vai te dar aí muita informação para você reajustar a tua rota, né? É claro que quando eu falo sair do operacional, eu estou dizendo o seguinte: quer dizer que se eu trabalho com montagem de infraestrutura elétrica, por exemplo, eu vou ficar o resto da vida fazendo a montagem? Não estou dizendo isso, mas você tem que estar lá. Você tem que estar envolvido, você tem que estar acompanhando, você tem que estar junto. E então não saia totalmente. Esse foi o segundo erro que eu cometi e também não trouxe o resultado que eu esperava. Terceiro, não culpe as pessoas, os profissionais que você contratar pelo mau resultado de desempenho do teu negócio. Veja, o leme do negócio está na tua mão. Então a responsabilidade é toda sua. Se não trouxe o resultado correto, aí nós vamos ter N causas, né? Você não tem processos bem definidos, você não criou um ecossistema com regras claras de como é que a coisa vai funcionar, não treinou de forma eficiente para que a entrega fosse da mesma forma que você sempre fez. Então, assim, de repente, pelas situações anteriores, você contratou no emocional, não foi por uma competência, por um perfil técnico. Embora essa questão de contratação tenha, né, aquela questão de quem está afim e você treinar, ou aquele que já vem pronto e você vai pagar o que realmente vale. E a gente vai ver para frente também que nem sempre só pagar vale a pena. Vale a pena não, quer dizer, resolve a situação. Então, esse é um outro ponto, né? Não faça isso. Né? Não transfira a responsabilidade daquilo que você errou no começo, né? Se o resultado não veio, provavelmente a forma que você estruturou aí o teu time no teu negócio também não foi eficiente, né? Então, pode ver que são erros, né, falhas, que todas estão ligadas a quem está no comando, no leme do negócio, não é verdade? Então, eu começaria olhando por isso. Quarto, olhe o teu mercado e vê realmente se o que você está entregando é algo que o teu cliente indica para o outro, ou se você tem um custo muito alto para conseguir aquele cliente, tem que ficar atento a isso, né? Analisa se as tuas entregas não estão gerando muito retrabalho, né? E se estiver gerando retrabalho, novamente, vai ter uma série de situações para serem analisadas do porquê você tem um alto índice de retrabalho. Observa se o teu leque de opções de entrega não está grande demais, fazendo com que você não tenha fôlego para poder depois atender. Isso também é algo que acontece muito. Por quê? Porque na hora que você está fazendo prestação de serviço, né, ou se você está atuando na área técnica, ao longo do período surgirão sempre novidades, sempre entregas que você vai olhar para o lado e ver uma empresa entregando com alto volume de rentabilidade, com margens expressivas e tudo mais. Mas entenda,
né? Analise a história daquela empresa que estiver imersa nesse ou naquele setor, ou naquele segmento, ou ainda naquele tipo de entrega, né? Por exemplo, tem empresas que são especializadas em proteção contra descarga atmosférica, né? Tem aqui o SPDA. Tem empresas que são especializadas em fazer análises de instalações de alta tensão, média tensão. Tem empresas que são especializadas em fazer projetos para automação. Tem empresas que são especializadas em dar treinamentos de segurança, né? Então, sim, olha o tanto de coisa, né, que tem. Então, dá para fazer tudo? Não dá, né? Então, entenda qual o teu foco de trabalho e, e monte um time coeso para fazer isso, né? Então, mas pô, lá o do SPDA dá muito dinheiro, tá? Mas você tem quanto tempo você vai precisar para entender tudo que envolve um tipo de serviço desse? Por mais que você possa conhecer alguém que esteja com alta rentabilidade nisso, isso não quer dizer que você vai entrar hoje e mês que vem está ganhando, né? Vou buscar cuidado com isso, tá? Cuidado. Eu já tive situações de olhar e falar, né? Você precisa entrar no mercado e fornecer tal tipo de serviço porque, nossa, tá todo mundo precisando. Você começa a prestar, né? Você coloca isso no teu cardápio, né? No teu menu de prestação de serviço. Quando você observa, você fala, mas espera aí, o telefone não toca, eu tento vender, não tem demanda, mas, né? Quer dizer, analisa o mercado, né, com calma e antes de sair fazendo isso. Então, por quê? Observe o seguinte: quanto mais opções você tiver de entrega, muito mais competências você tem que ter, de repente, profissionais que vão entregar isso, ferramental para fazer isso, né? Então entenda isso. A outra coisa, né? Mais um aí. Área de atuação, né? Regiões, né? Aí eu estou dizendo não área de mercado, mas assim, veja o teu raio de atuação. Você tem fôlego para atender lugares muito distantes? No início da carreira, eu imaginava que aquilo que eu prestava, fornecia de serviço e forneço, eu teria que entregar no Brasil todo. Até entrego, né? Até faço isso hoje. Mas eu fui criando formas de poder atender isso, né? A gente sabe que deslocamento tem custo, o tempo que leva para ir, para voltar. O Brasil é um país muito, né? Como a gente fala, continental. E por mais que exista carência em algumas regiões, analisa com calma se é algo válido para que você vá até lá prestar esse serviço. Se for válido, entenda se essa forma de entrega você tem que estar lá mesmo, com tudo de tecnologia que a gente tem hoje, de ferramentas, ou, e aí eu trago uma outra coisa importante, parcerias. Parcerias sólidas que você consiga fazer um oceano azul, né? Onde todo mundo está ganhando nessa entrega, né? Você sabe exatamente o que você vai fornecer, mas você tem um profissional lá que vai com competência para entregar aquilo que você acredita e que vai ser bom para o teu cliente. Mais importante, coloque na mesa a regra para que o cliente não se sinta depois enganado por você. Fala, pô, você falou que viria me atender e não veio, ou mandou alguém. Não, ó, eu trabalho dessa forma, assim, assim, assim. Deixa isso claro. Digo isso por quê? Porque nessa situação de pegar muita coisa e querer entregar muita coisa, eu também errei anos atrás, né? Uma situação que acontece muito, você está num cliente numa região do país, né? Num estado. Vamos supor, você está no Paraná fazendo um trabalho. De repente, você está com uma agenda onde você tem um outro cliente no Goiás, em Goiás, por exemplo, ou Tocantins. Se no Paraná acontecer um atraso, a gente sabe que sempre tem imprevistos, você vai começar a virar uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E isso pode realmente minar a tua atuação. E não precisa ser longe, às vezes aí na tua região. Você pega um trabalho numa cidade, na tua cidade, imaginando uma entrega, e essa entrega, ela sofre um atraso, né? Então, estruturar também esse atendimento, né? Qual o teu raio de atuação? Como vai ser isso? Também é algo importante para dar uma olhada. Então, vá olhando isso, né? Olha a tua agenda. Você tem agenda, né? Ou como é que é? Como é que funciona? Quando a gente começa a ter esse desequilíbrio, uma coisa vai puxando a outra, isso vai te gerando ansiedade, vai te gerando um monte de situação assim angustiante,
E aí você começa a perder a mão, tá? Veja, eu estou dando exemplos de situações das quais eu já passei. E aí você vai tendo cada vez a tua imagem, né, vai começar a ficar arranhada. O seu trabalho pode ser maravilhoso, mas você começa a arranhar a tua imagem por essa ansiedade de entrega. Então, eu acredito muito que é importante sentar e rever isso. E se eu puder, né? E a intenção é essa, te mostrar alguns detalhezinhos que isso podem ser cada vez mais detalhados para que você não cometa, né? É, e o que que acontece com isso? Você começa a ter uma cobrança exacerbada, né? E, e você começa a olhar, fala, não, não consigo entregar direito. Aí você deixa um pouco de serviço feito no lugar, corre para atender o outro, também não consegue concluir, aí volta. Quer dizer, isso vai gerando custo, isso vai gerando. E aí, meu, acabou, é a espiral do caos e aí tem que parar e analisar. Tem que parar tudo, para tudo, olha para você e fala assim, pera, o que eu estou fazendo de errado? Você vai querer começar a pegar, aí tua rentabilidade vai cair, você vai querer pegar trabalho, e aí o trabalho você já vai precificar de uma forma errada, e aí começa. Aí começa, aí começa, aí começa. Então, de repente, você ter menos leque de opções numa região mais reduzida de entregas, porém, sem muito retrabalho e conseguindo abrir e fechar frentes, eu tenho certeza que isso trará rentabilidade para você. Tenho certeza, tá? E isso também vai impactar na estrutura da equipe que você precisa ter e tudo mais. Veja, há 3, 4 anos atrás eu tinha uma rentabilidade baixíssima, né? Baixíssima no ano. Eu tinha um time grande. Veja, tinha um faturamento alto, mas uma rentabilidade péssima, né? Um time grande, uma rentabilidade péssima. Time esse que eu montei e estruturei errado, né? Estruturei errado. E mas por quê? Por isso, né? A gente às vezes regra que se aprende. Quando você começa a falar muito sim, e esse sim vai te prejudicar, você para e não decide na hora. Então, você aí que tem uma empresa, um time, e fala, cara, eu tô correndo atrás, né? Eu tô girando em circo. Então, eu aumento minha base de cliente, mas eu chego no final do mês com a mesma situação, no final do ano eu não tenho rentabilidade, entro no vermelho, não tenho minha qualidade de vida, é sempre estressado, nervoso. Olha para isso. Olha para esses 4 temas aí que eu disse, né? Sobre quem você contratou, como contratou, por que contratou, se não está querendo entregar coisas demais. Aprende a falar não, do tipo assim, você tá às vezes no teu cliente, ele fala assim, você não faz tal coisa assim, assim, você fala, pô, já tô aqui dentro, eu vou pegar o serviço. Não, eu faço. Não, não faz isso. Se falar não para o seu cliente, também é um ponto importante de relacionamento com o seu cliente. Fala assim, não, 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 eu não faço por isso e isso, né? E mais, isso eu tenho certeza vai criar mais confiabilidade com o teu cliente. Ó, isso aqui eu faço uma entrega e tal, e outra, se eu pegar você não vai dar conta, assim, ó, tenha clareza de fazer isso. Isso vai criando autoridade que você realmente sabe e dá segurança para o cliente falar assim: bom, se esse prestador pegar um serviço, eu tenho confiança que ele está pegando porque ele sabe executar e não porque ele precisa ganhar dinheiro. E cuidado, observe se tem cliente que não é mais para você. Esse também é um ponto importante. Porque veja, às vezes no mercado todo mundo sabe ler, fazer leitura. De repente você vai olhar ou o teu cliente vai olhar para você e falar assim: eu vou ofertar ali porque o cara está desesperado, está precisando de dinheiro, e ele vai pegar, vai topar, e daí você vai colocar um preço baixo, você está precisando pagar um boleto na sexta-feira, tem o salário daqui 2 semanas, você fala: eu preciso entrar dinheiro no caixa. E isso também vai te levar para uma situação muito, muito angustiante, não é verdade? Então, esse é outro ponto. Você está vendo como uma coisa vai ligando na outra? Então, a intenção aqui é o seguinte: tome cuidado com essas questões. Essas são as coisas básicas que eu poderia falar hoje. Não estou nem falando de capacitação técnica. O foco é realmente na gestão. E eu digo, depois de eu ter reajustado tudo, ferramentas que tem disponíveis para respirar, capacitação e tudo mais, só em prestação de serviço, com tudo isso que eu fiz, né? Eu lembro, eu falei 3, 4 anos atrás, minha rentabilidade era baixíssima. Eu consegui em 2025 fazer mais de 2 milhões de faturamento. E como isso é possível? Como? Reestruturando tudo.
né, com uma rentabilidade altíssima, né, conseguindo trabalhar de uma forma muito mais organizada, né, é, simplesmente eu tirei, assim, comecei a me reestruturar, né, tirei todo o time, desliguei todas as pessoas que trabalhavam comigo, pessoas competentes, pessoas capacitadas, né, mas que eu disse, na hora de estruturar o meu time, eu coloquei as pessoas erradas no lugar errado, né, além de ter observado que eu queria fazer entregas onde não era necessário olhar e, e querer mais do mesmo. Então, assim, é possível fazer isso, né? Muitos postos eu substituí pela própria inteligência artificial, que hoje, né, dá para você deixar isso rodando a baixo custo, e outras coisas eu trabalho em parceria, né? Então, é possível fazer isso? É possível reestruturar um time? Só trabalhando sozinho? Não, não. Acho que sozinho você consegue ter as coisas, mas em equipe, com mais pessoas, você consegue ir mais longe, né? Então, não é não olhar para montar um time, não é olhar para estruturar, mas olha para a tua empresa e não adianta. Você primeiro estrutura, ganha casca, ganha corpo, tem a caixa, né? Tenha um capital de giro, tenha muita coisa estruturada, e depois você olha com calma um time, olha se a tua prestação de serviço não está muito inchada, olha se você não está querendo entregar mais do que precisa, não é do que pode, é do que precisa. E aí você foca naqueles trabalhos que mais te trazem rentabilidade, naquilo que você entrega com excelência, naquilo que você vai conseguir replicar com excelência para manter a tua, para manter aquilo que o mercado compra, né? Principalmente quem começa a empreender, monta a empresa, começa a criar cliente, porque o cliente contrata você. Quando chega alguém lá, ele tá transferindo, você está transferindo para esse teu, né, colaborador, para esse teu funcionário, a tua imagem, né? Então, quando você manda alguém lá, o teu cliente está espelhando que vai ter a mesma coisa que você entrega. Então, a gente hoje, no mundo de hoje, a coisa está mais personificada. Todo mundo contrata imaginando receber aquele tipo de atendimento, aquele tipo, principalmente prestação de serviço que é mais é, é muito é muito mais pequenos e microempreendedores, né? Ou próprio ou não são grandes estruturas. Esse é o que mais tem. Eu não estou falando de grandes multinacionais e tudo mais, não. Eu estou falando da realidade do prestador de serviço, do engenheiro, do técnico no Brasil. Você empresta a tua imagem. Eu demorei a entender isso também, né? Que eu queria vender um nome, uma marca, que eu acabei perdendo por uma questão de, de registro de, né, propriedade, registro de marca, né, dizer melhor dizendo, eu perdi esse nome, confundiu muita coisa, então as empresas confundiam aquele nome, que tinham vários no mercado, me gerou dor de cabeça, enfim. Mas depois eu fui entendendo isso, que o mercado, né, no meu caso, meus clientes contratavam a minha imagem, a minha entrega. Eu tenho certeza que você também tem isso. Então, quando você manda alguém que não faz a mesma competência, com o mesmo nível de atendimento, né? E eu estou falando de educação, atenção, enfim, tudo que envolve o pacote daquilo que fez você abrir o cliente, né? Um pós-venda bacana, um atendimento com atenção, sem pressa de acabar para entregar logo, porque não. Então, tudo tem um monte de coisa para analisar. Mas no final das contas, volta tudo para onde? Para você. Volta para você. Então, é você que tem que olhar para o espelho e falar assim: tá, eu estou colhendo exatamente aquilo que eu fiz. Ou deixei de fazer. Uma conversa dolorosa, mas essencial. Leia, busque capacitação na parte de gestão, faça o que for necessário. Eu fiz isso. Eu fiz isso. É claro, eu cometi N erros, né? Algumas teimosias que se dão certo, você é o cara, se dá errado, você sofre, tá? É necessário isso não, porque alguém já passou alguma dor que você está passando. Só que a maneira de sentar e conversar com o técnico é diferente com todos nós, né? Eu me incluo nisso. Para a área técnica, eu concordo, é diferente.
Você fala, eu preciso entregar, mas a empresa não espera, mas eu gasto um monte com capacitação, depois eu não recebo o que eu espero. Cara, dá para receber, você só está fazendo a coisa do jeito errado. Só está fazendo a coisa do caminho do jeito errado. Legal? A intenção de passar isso hoje era isso. Olha para a tua carreira e diz assim, é possível mudar? É. Lembra que eu falei, eu tinha um faturamento, um time aí, eu cheguei a ter 8, 10 colaboradores aqui, investindo em várias áreas, um monte de decisão errada, muita gente boa, muito profissional bom, mas que eu coloquei para trabalhar da forma completamente errada. Não montei um ecossistema com regras claras, bem definidas. E você precisa entender se você não está fazendo a mesma coisa e assumir isso. Vai ser mais rápido. Quanto mais longe você vai de uma decisão errada, para voltar dói. Dói e custa caro. Mas é possível. Então, eu saí aí de um faturamento muito bom para fazer em 2005, que eu falei, de mais de 2 milhões de faturamento, com uma rentabilidade altíssima em prestação de serviço sozinho. Né? Parceria pontual aqui, mas na minha estrutura atual, muita coisa rodando em inteligência artificial e o resto fazendo entregas pontuais. Da minha forma. Meu ticket aumentou, meu nível de retrabalho é quase zero, é praticamente zero. A minha agenda hoje é bem definida, é muito bem estruturada, meu relacionamento com o cliente melhorou absurdamente. Mas por quê? Porque eu olhei para o espelho e falei, eu estou errando, eu assumi onde eu estava errando e fui buscar entender o porquê do erro dentro da área técnica. E eu vi que eu estava fazendo muita coisa que os outros também fazem. E eu olhar e falar, mas passa ano e está na mesma situação. E é isso que eu estava, eu passava ano e estava na mesma situação. Beleza? Isso é para a área técnica, isso serve para qualquer área. Se você tem alguém aí que você percebe e fala, pô, isso serve para. Pega esse conteúdo e compartilhe. Né? Nem falei, se você se inscreve no meu canal e compartilhe isso. Tá? Eu vou trazer muita coisa voltada para você técnico, né? Para olhar para a carreira do engenheiro, para a carreira você técnico também. E você pode render muito mais, você pode ter rentabilidades maiores e principalmente também qualidade de vida e o maior ativo que é o tempo. Beleza? A ideia era disso aqui ter sido uma live, mas por problemas técnicos de quem está começando eu não consegui colocar isso no ar como uma live. Mas a ideia inicial era essa. Eu ainda vou abrir aí uma inscrição para quem quiser, né, uma lista de espera aí para quem quer essa ajuda na carreira, tá? E se você quer entender um pouco melhor, me acompanha aqui, segue lá no Instagram, que eu tenho certeza que assim como eu consegui fazer essa virada na minha carreira, claro, são 18 anos trabalhando, então muita coisa assertiva, teve muita coisa de acerto. Estou aqui falando dos erros, né? Não falei dos acertos, porque eles são mais fáceis da gente identificar. Mas tem muita coisa que eu estruturei que eu sei que funciona bem assertivamente e, e, e é isso que dá para fazer na tua carreira, na tua empresa. Seja você que eu quero CLT, tudo mais. Porém, o CLT sabe que tem sempre alguém controlando a tua jornada, né? Você sempre vai ter isso. E eu falo, não tem estabilidade, não existe estabilidade, não esquece. Eu concordo com isso, eu vi isso em capacitações que eu passei, hoje eu entendo, não existe isso. Embora eu nunca acreditei, né? Sempre que eu quis empreender, eu nunca acreditei que tem essa questão de estabilidade. Mas, vamos lá, você quer 2026, olhar para frente, olhar para ano que vem, eu quero estar numa outra situação, começa olhando para esses pontos que eu passei. Tenho certeza que você vai identificar muita coisa. E volto a dizer, eu não estou pegando isso em lugar nenhum. São situações que eu mesmo criei, eu mesmo passei e, e assim, foi difícil, mas eu tive que sentar, olhar e falar assim, você tá onde você merece estar, cara. Você errou, você deixou de fazer o que deveria, então aceita, absorve a dor, absorve a pancada, também não fica vitimizando, né? E segue em frente, tá? Eu nem passei aqui ainda situações assim que me levaram a uma situação de não conseguir trabalhar, nada. A angústia de você não conseguir entrar no carro para atender um cliente. Mas por quê? É um acúmulo de muita coisa.
certo? Se você está se sentindo assim, eu tenho certeza que tem muita gente se sentindo assim. Né? Tenho muito. Em 2025, 24, 25, eu conversei com muita gente e percebi isso, e por isso que eu resolvi compilar isso e trazer isso aqui no meio digital. Né? É trazer aquilo que eu fiz dentro de sala de aula como professor também. Esse é um conteúdo aqui voltado para você de carreira técnica, né? Para a tua carreira, olhar para a tua carreira. Mas também tem muito conteúdo da área técnica que eu vou trazer e compilar. Legal? Bom, tá se sentindo assim? Se identificou? Me segue, me acompanha e você vai ver que tem pontos chaves para você fazer a virada, ativar e reativar, né, a tua carreira, trazer essa motivação, né, para que ela e outra uma motivação que ela não cabe mais. Você sinta prazer novamente em entregar o que está fazendo e ter coragem de deixar de fazer aquilo que é preciso que seja virado a página, né, que você tenha coragem de começar a deixar algumas coisas pelo caminho. Tenho certeza que isso vai trazer muito resultado. Legal? Novamente, se você gostou do conteúdo, compartilha, comenta aí se você se identificou com alguma coisa. Manda para alguém e fala assim, cara, dá uma olhada aqui. Né? O cara é engenheiro, o cara é da área técnica, está falando com a gente da área técnica de uma forma disruptiva. Tem coisa que não dá para fazer como algumas outras áreas, mas existe uma forma muito estratégica para você ter resultados dentro da sua carreira técnica. Legal? Então, se inscreve, curte, compartilha aí. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, @Fernando Mariano. E te vejo aí, espero no próximo conteúdo. Valeu, tchau.